Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, internautas que nos acompanham, os telespectadores também da TV Câmara. Senhor presidente, quando a gente vê falar de moradores de rua, veja aqui o Coronel Gordon, muito bom receber em nossa casa, Coronel. Em 2023 para cá, através do cadastro único, quiser depois dar um Google aí para verificar também aqui, registrar a presença também do Fabinho aqui da Caminhar, 8,6 milhões de famílias deixaram o Bolsa Família. 8,1 milhões de famílias. Aí sim, aumenta o número de morador na rua. 2023 para cá, quem que é o presidente mesmo? É o da esquerda. Então, por que as pessoas hoje, meu caro Fran Sérgio, não querem trabalhar? Por causa de R$600, que no governo Bolsonaro, ele registrava e não perdia esses R$600. Porém, quando você aumenta a sua despesa, você precisa aumentar a sua receita, porque senão a conta não fecha. Quantos ministérios tinha no governo Bolsonaro, quantos ministérios tem hoje no governo Lula? Pega a fala da Simone Tebet, que até está aqui, eu esqueci de pedir para colocar no telão, que ela não tinha preço, que podia ir atrás dele, que ia ouvir um não. Viralizou isso na rede social. E aonde está a Simone Tebet hoje? Está no governo. Então, quando a esquerda usa o morador de rua, que muitas vezes também romantiza o crime e o criminoso, mas na hora que precisa, é no 190 que eles vão ligar. Então, a gente começa a ouvir, e eu peço para colocar a servidora Adriana, colocar no telão. Está aí no telão. Fala de exploração infantil. Vocês sabem quantos deputados votaram contra a castração química? 267 votos a favor e 85 contra. O PSOL, com os 10 vereadores, com os 10 deputados, né, votou contra. O PCdoB, com 6, votou contra também. Então é demagogia. Porque a mentira, ela é escuridão. E a verdade é luz. Olha só, está aí. Viu como que as narrativas caem como manga madura? Porque contra fatos não há argumentos. Precisamos, sim, de políticas públicas para os moradores de ruas. Mas eles querem sair da rua? Eu estou com um problema. Eu preciso de funcionário e não estou conseguindo. E olha que eu ainda dou alguns incentivos. Ajuda em 50% de academia. O plano odontológico, eles não pagam nada. Aqueles que não apresentam testado têm 10% do salário em benefício se não apresentar atestado. É um incentivo para eu poder ter os meus colaboradores. Mas está difícil. Por quê? Porque enquanto nós estamos trabalhando, tem um governo perdulário que só pensa em gastar. Vide, quando o presidente Bolsonaro viajava, quanto que ele pagava nos hotéis? Quanto que o atual governo gasta? Chega a pagar R$70 mil num hotel, que daria para construir quase 2 casas populares. E o presidente Bolsonaro dormia em embaixadas. Mas não serve de exemplo, porque a falácia, hoje só querem compuscar a biografia do ex-presidente. Hoje, ele se encontra encarcerado dentro da casa dele com tornozeleira, como se ele fosse sumir do país, sendo que o passaporte dele está retido. Como é que você viaja para o exterior com o passaporte
preso. Impossível. Ah, tá, ele vai para a Argentina, vai pelo Paraguai ou por Guaíra, aqui no Paraná. Tá bom, e depois vai pegar avião para onde? Para viajar. Então, aí eu volto a falar. O ex-presidente Bolsonaro, ele não tem foro privilegiado. Ele não deveria estar no Supremo, ele tinha que estar na primeira instância. Como foi o atual presidente do Brasil, que foi preso, condenado em primeira instância pelo Sérgio Moro, em segunda instância aumentaram-se a pena, em terceira instância foi condenado e simplesmente depois foi liberado para disputar a eleição. Que hoje o presidente Bolsonaro não podia receber os filhos dele, mas até a Janja, que nada era do Lula, ia lá para a penitenciária não, que estava preso da Polícia Federal, né? Ia lá, dava entrevista. Olha a diferença. Não tem como. O nosso país está caminhando a passos largos para um regime ditatorial. Mas, como toda onça tem o seu dia de tapete, nós estamos vendo, está chegando o dia. Está se afunilando. A lei Magnitsky, ela é pesada. Mas por quê? A partir do momento em que você começa a avançar sobre os direitos humanos de uma pessoa, a lei foi para isso. Então, eu começo a ouvir tanta coisa assim que fala, fazer média política, usando o morador de rua que está numa situação vulnerável, que tira. Está tudo bem, bom prato, a refeição é R$1, o café da manhã é 50 centavos. Tá? E para ajudar nessa questão social, faço aqui uma propaganda do meu comércio. Eu vendo café a 50 centavos. Eu vendo um pão com manteiga por uns 50, que ajuda. Acaba ajudando aquele, não talvez seja para o morador de rua, mas para aquele que trabalha no comércio. Portanto, a política social, ela tem que ser feita nos 3 níveis de governo: município, estado e União. Porque a gente falar que passa fome é muito fácil, mas aqueles que estão vivendo o problema é muito difícil. Mas precisamos saber quem é que quer sair. Como falou do favelão. O favelão, em meados de 80, os mais idosos, assim como eu, vai lembrar, não sei se o senhor estava aqui, Bruno, quando ali na Santa Cruz tinha aquele favelão, aquela favela, e que no governo Sidney Rocha, ele construiu no Gozuém, e à medida em que tirou aquela favela, que não tem dignidade para as pessoas, porque a favela, as condições sanitárias são precárias. E levaram. E nisso lá já passou a máquina e derrubou. Enquanto eles foram mudando, a prefeitura mudou. Se é um favelão, mas é de alvenaria. Mas tem um vaso sanitário para fazer as necessidades físicas. Dá mais dignidade para as pessoas. O que nós precisamos é que o governo gaste menos e sobre mais recursos. Para vocês terem uma ideia, a nossa dívida hoje é de 7 trilhões e 600 bilhões de reais. Quanto que é a taxa Selic anual? 15% ao ano. 1,25 ao mês. Coloca 15% sobre 7 trilhões de reais. Só sobre os 7 trilhões dá mais 1 trilhão e 50 bilhões. Ela vai crescer. E vai chegar no momento em que vai ser impossível manter todos os serviços básicos para a nossa população. E isso reflete nos municípios. Por quê? Porque sem arrecadação, sem o repasse do governo federal e do governo estadual, tem impostos estadual, que é o IPVA, que 50% é do município, né? Depois tem o N imposto, IPI, imposto IRRR, imposto retido da fonte, o COFINS, o CSSL,
Enfim, é uma sopinha de letra de tantos impostos que nós temos. Acho que aqui, nessa casa, eu e o Francérgio, que é empresário, e nós sabemos, eu sei que é dia 20, pagar um valor, já termino, senhor presidente, pagar um valor considerável de impostos. Só que a gente não vê esse imposto retornando para a população. Vamos lá. Você quer educação? Seu filho, educação de qualidade? Tem que pagar particular. Você quer rodovia melhor? Você tem que pagar pedágio. Você quer uma segurança? Você contrata particular. Você quer uma saúde? Você tem que ter plano de saúde. Tá. E o que eu pago? Ah, porque tem político roubando. Infelizmente, nós temos hoje um governo que já havia, no passado, o mensalão, o petrolão, e hoje veio coitados aposentados para tirar bilhões e bilhões, já se fazem 4 meses, ninguém foi indiciado, ninguém foi investigado, e continua tudo do que era antes, infelizmente. Mas que Deus nos proteja, essa nação tão abençoada, e nos livre desses algozes. Muito obrigado, senhor presidente.